Eu preciso admitir que vocês são muito criativos com apelidos. Isso eu preciso dar pra vocês. Eu não vou cortar, né? Eu esqueço. Porque quando eu tô gravando o Clube da F1, isso que eu acabei de fazer já era. Eu tenho que gravar a frase inteira que eu tô falando. Aqui eu posso bater, ó. Aqui não vai fazer diferença, eu não vou parar de gravar. Mas é que eu ainda tenho o vício, né? De linguagem, tipo, bater no microfone e parar. Vocês são muito criativos com os apelidos que vocês dão pra mim, tá ligado? Vocês são muito criativos. Cara, vocês me chamam de Evaristo Costa, esse já virou um clássico lá do Clube da F1, né? Que eu fiz, virou até comentário do dia, me chamarem de Evaristo Costa. Que, de novo, eu não acho que é uma coisa ruim me chamarem de Evaristo Costa. O cara não é feio, tá ligado? É que só Evaristo Costa. Nunca, não é um paralelo que eu imaginava que iriam fazer. Nossa, um paralelo que já fizeram muito comigo, e nossa, agora vai parecer que eu tô me achando muito, mas eu tenho um grupo de amigos relacionado ao ensino médio, que eles sempre falaram muito que eu sou parecido com o Chris Pratt, que é o Senhor das Galáxias da Marvel, tá ligado? Me falaram muito já que eu pareço ele. Eu discordo, eles falam isso só por causa da barba. Pior que minha barba ela tá bem grande, eu preciso fazer ela logo, eu só tô com preguiça, tá ligado? Mas eu preciso fazer minha barba logo. Mas quando eu tô com a barbinha rala, o cabelinho cortado, que eu preciso cortar logo também, eles falam que eu pareço o Chris Pratt. De novo, eu acho que é só por causa da barba. Aí, essa semana, um de vocês chegou no meu vídeo e falou que eu pareço o Esteban Ocon. Aí o nível começou a baixar. Esteban Ocon, velho? O que eu fiz pra você me chamar de sujo, que é francês, e ruim? O que eu fiz pra você me chamar de tudo isso? Ocon? Tipo, é a barba. O Evaristo, é que o Evaristo não usa barba. É que agora ele tá usando barba, na verdade, né? Mas, tipo, o problema é a barba. Nossa, um que eu já ouvi muito. Eu já ouvi muito que se você for no campus da PUC de Direito e chutar uma árvore, cai uns 5 mil. Esse eu já ouvi. Esse eu admito que, assim, eu tenho muita cara do NPC genérico, né, velho? O NPC genérico estudante de Direito. Só que o nível baixou demais no vídeo que eu postei, nem lembro quando agora, nem sei que vídeo que foi, que simplesmente chegaram e falaram o Niki Lauda da F1. Com todo o respeito ao Niki Lauda, que é um gênio. Mas o bicho era feio. Antes da queimadura, o bicho era feio. Depois ficou pior ainda. Os caras me xingando na cara dura, tá ligado? Niki Lauda? Onde que eu pareço com o Niki Lauda? O quê? O quê? O quê que eu pareço com o Niki Lauda, velho? Niki Lauda, bicho. Só se for que você tá me chamando de gênio, aí eu aceito. Mas alguém que usaria o Niki Lauda, não como uma forma de chamar de gênio, mas sim pra chamar de feio, horroroso, fedido, porque talvez esses xingamentos a FIA não puna, é o Leclerc em relação à própria FIA. Porque o Leclerc tá pé da vida com a ultrapassagem em Imola. A ultrapassagem, né, no caso. Caso você não ficou sabendo tudo o que aconteceu na corrida, provavelmente você não assiste meus vídeos, porque eu falei disso acho que em todos eles. Mas caso você não tenha visto nenhum vídeo, o que é uma opção também, né? Você não é obrigado a assistir todos os meus vídeos. Mas durante o GP de Imola, nas voltas finais, o Albon estava tentando ultrapassar o Leclerc. O Albon com pneus muito mais novos, com pneus muito mais rápidos, e o Leclerc com pneu careca, velho, desgracento já, que ele estava segurando ali na força do ódio dentro da pista. E ele se defendeu muito bem do Albon. Ele estava se defendendo muito bem. O Albon não conseguia encontrar o espaço, não conseguia encontrar uma forma de ultrapassar, e o Leclerc se defendeu muito bem do Alex. O grande problema foi, uma hora o Alex percebeu que estava chegando no fim da corrida, e o Alex, por conta dos pneus novos que ele tinha, poderia muito bem ter sonhado em alcançar o Piastri, que estava na mesma situação do Leclerc. E o Piastri era o terceiro colocado. Ou seja, se o Albon passasse o Leclerc, quando ele tentou fazer essa manobra que a gente vai falar aqui no vídeo, ele poderia ter chegado no Piastri. Ele muito provavelmente teria chegado no Piastri e poderia ter sonhado com um P3 nessa corrida, finalmente trazendo um pódio de volta para Williams. Cara, o Williams tinha ritmo para pódio, que bizarro. Mas finalmente podendo trazer um pódio para Williams. Só que acontece, ele tenta fazer a ultrapassagem ali por fora no Leclerc, o Leclerc dá uma fechadinha, o Albon vai pra brita, não ultrapassa e ainda perde a posição pro Hamilton no final. Vida que segue, corrida seguindo, tal, até que eventualmente a FIA solta a notificação ali que tá investigando o lance. Então a Ferrari chega ali no rádio do Leclerc, né, soltam... E aí, Leclerc, suave? Então, mano,
Foda, né, velho? Melhor você devolver a posição pro Albon, porque senão nós corre risco de levar 5 segundos. O Leclerc, obviamente, fica puto com isso, mas ele devolve a posição pro Albon. E aí que tá o grande problema de tudo isso. Separando lá o torcedor do lado analista de Fórmula 1, que com a Williams melhorando, eu sei que vou ter que reforçar essa frase muitas vezes, porque senão as pessoas vão falar, ele tá defendendo a Williams. Mas, cara, separando o torcedor do lado analista de Fórmula 1 ali, né? Não que eu seja profissional e tal, eu sou só um cara sentado numa cadeira falando de Fórmula 1. Mas eu não acho que o Leclerc fez nada de errado. Eu não acho que o Leclerc fez absolutamente nada de errado. Eu acho que o Albon afobou numa tentativa de ultrapassagem e na hora da curva, o Leclerc tinha a vantagem da curva e o Albon continuou tentando forçar numa curva que ele já tinha perdido o espaço. E por conta disso, ele tentando forçar mais, vai pra brita, perde uma posição, né? Porque ele nunca teve a posição do Leclerc em primeiro lugar. E o Leclerc até agora não engoliu esse fato dele ter tido que devolver a posição porque corria risco de levar punição. Tem uma frase dele aqui, do The Race, matéria do John Noble e do John Sutil, escreveram juntos. Será que ele é parente do Adrian Sutil? Porque é o mesmo sobrenome, Sutil aqui. Mas é com 2 L's, o do Adrian Sutil era um L só, né? Às vezes é primo de segundo grau ali, tá ligado? Bom, mas basicamente o Leclerc fala, tipo, a gente tem as regras na nossa cabeça e a gente sempre tenta seguir elas, o que é o que eu estava tentando fazer. Mas algumas vezes, dentro dessas regras, você fala de 1 centímetro ser o suficiente ali, dentro das regras ou fora das regras, e julgar isso a 250 km por hora é muito difícil. Eu achava que eu tava certo, que eu fiz direito. Mas, obviamente, de fora não parecia tão bem, porque tinha um carro indo pra brita. Então, esse é um primeiro ponto que realmente é importante a gente ressaltar quando a gente analisa uma tentativa de ultrapassagem nesse sentido. Porque é claro que a gente tem as regras claras. O carro tá ali na frente, quando você fala, tipo, o axis do carro, né, a parte ali da frente, tem que estar na frente na entrada da curva. Cara, a gente vendo pela TV é extremamente fácil de ver ali. Você vê por 30 milhões de câmeras, a Fórmula 1 reprisa o mesmo lance 15 vezes, com 40 milhões de câmeras circulando o lance. Pro cara acontecer isso em 1 segundo. Você acha que ele tá preocupado ali em olhar se a parte da frente do carro tá na frente do adversário no ponto específico? Não tem como, velho. Ali quando você tá pilotando, bicho, você entra, sentir que tá na frente e vai. Fecha. Acabou. Você vai continuar, você vai sempre achar que você tá certo. Você não pode dar a ideia do segundo pensamento de que você tá errado, porque esse é o suficiente pra você perder tempo pro outro cara ganhar em cima de você. Eu entendo a questão das regras, e eu não tô falando que elas não têm que existir nessa lógica ali, porque você ter uma regra clara pra definir quem tem preferência de curva é importante, porque senão fica muito abstrato. Mas é muito difícil pedir pra que os pilotos julguem. E nesse caso, eu não acho que o Leclerc estava errado. E, inclusive, o próprio Albon falou sobre o lance, e a fala do Albon é bem interessante. Foi muito no limite, eu já sabia disso dentro do carro. Obviamente, quando a gente entrou ali na curva, eu sabia que ia ser uma daquelas que seriam muito difíceis, uma daquelas manobras, uma daquelas disputas que iam ser muito difíceis. Ele usa a palavra tricky. Eu não sei uma tradução exata pra tricky agora nesse momento, complicado talvez. Então não tem mais ponto, não tem mais como voltar, não tem mais como você desistir. E exatamente esse é o ponto, tipo, pausa aqui a fala dele. Exatamente esse é o ponto. Cara, é o que o Leclerc fala. A gente sabe as regras, a gente tenta seguir as regras, mas você tá ali na disputa com o cara do teu lado, freando 200 km por hora, você não tá pensando em olhar os detalhezinhos. Calma, Albon, para o seu carro, estaciona aí. Vamos ver, sai os dois do carro, meu carro tá na frente, a curva é minha, bora. Entra no carro, segue a vida. Não tem como, velho. Não tem como parar ali pra averiguar o que tá certo e o que não tá, tá ligado? E de novo, eu não tô defendendo que a regra é errada. Eu entendo essa regra e gosto dela. O problema é que, tipo, se você for punir qualquer coisinha, você mata a ultrapassagem na Fórmula 1, velho. Tipo, a FIA não devia nem ter colocado o anúncio de tá investigando. Porque foi esse o primeiro motivo que levou a Ferrari a querer fazer, a querer devolver a posição pro Albon. Daí o Albon continua, tipo, foi sobre o limite, não foi? A gente vai analisar com mais calma. E ele tá fazendo, né, os panos quentes, porque ele não vai chegar e falar escancarado que o que aconteceu foi ruim pra ele, né? Que o que aconteceu com ele foi errado, né? Ele, não vai falar. Aí eu tentei de tudo, eu sabia o que eu tinha que fazer com esses pneus, aí ele falando, né, que sonhava em tentar alcançar o Piastri e tal. E assim, de novo, quando você olha a gravação, pra mim fica claro que o Leclerc tava na frente. E a FIA tem acesso a tudo isso. Ele tem acesso a essas imagens. Você podia ver na própria transmissão, cara. Na própria transmissão. Na live que eu tava fazendo no Pode Isso com o pessoal. Pode ticar do bingo aí, falei da live de novo.
É, na live que eu tava fazendo que pode isso com o pessoal, cara, na hora, nós três vimos o replay, nós três falamos, cara, o Leclerc tá na frente, era dele, ele tinha preferência da curva, era dele. A FIA tem 300 milhões de câmeras. Eu ia falar, a câmera tem 300 milhões de FIAs. Mas a FIA tem 300 milhões de câmeras. Não é possível que, porra, eles não podiam olhar por um minuto ali, ficar olhando por um minuto, dar uma análise inicial e entender isso. Entender o que tava todo mundo vendo ali, tá ligado? Tipo, eu entendo pra situações que o bagulho foi muito apertado, é no limite, no centímetrozinho, ou no sentido ali que o cara claramente joga o outro pra fora. E o do Leclerc não foi nenhum desses dois. O Leclerc tinha vantagem na curva, o Leclerc não joga o álbum pra fora. Ele usa a vantagem que ele tinha por ter entrado primeiro na curva. Se a gente for punir qualquer uma dessas coisinhas, cara, você já tá numa temporada que a ultrapassagem é extremamente difícil. Esse ano, de todo o regulamento de 2022, é o ano que a ultrapassagem tá mais difícil de todos, por conta da quantidade de downforce que esses carros têm. Você já tá cheio de pistas que ultrapassar é um inferno. A próxima corrida, Mônaco, é uma delas. E Imola é uma dessas pistas, é muito chato, é muito difícil de ultrapassar em Mônaco, em Imola. E quando você tem oportunidade de ultrapassagem, de uma disputa, de algo emocionante desse jeito, você vai punir por detalhezinho, e isso é uma das coisas que torna, que vai me matando. Não matando, não acho que isso vai acabar. Tipo, eu odeio quem fala que a Fórmula 1 tá morrendo, porque é a mesma coisa que o seu pai falava, que o seu avô falava, que o seu tataravô ia falar, e que o cara antes do Fangio falava já quando existia as pré-Fórmula 1 lá nos anos 30, que ainda não era um campeonato, mas eles já corriam grandes prêmios. Naquela época já falava, criou um campeonato, a Fórmula 1 vai acabar mesmo, né, velho? Sempre existe esse papo, nunca vai acabar. Mas eles, tipo, tornam um negócio que já tá em baixa, que é as ultrapassagens, numa parada mais difícil, com essas bobagens que eles punem à toa.